Devido à temática desse vídeo, eu vou fazer uma singela homenagem à galera aí PC Master Race, né? Então nada mais justo do que botar esse vídeo aqui em 60 FPS. Olá pessoas, eu sou o Renato. E aí, pessoal que acompanha humildemente esse canal, tudo bom com vocês? Então galera, vocês já devem ter percebido aí que no cinema atual a gente tem vários filmes que são sempre baseados em algum tipo de obra. E a fonte que mais fornece adaptações para o cinema é justamente na parte literária. Então a gente vai encontrar livros e histórias em quadrinhos. Posso contar aqui vários sucessos aí que a gente tem nesses últimos 30 a 20 anos, né? Como no caso a trilogia do Senhor dos Anéis, né? A gente teve 3 filmes. A Sociedade do Anel, 2 Torres e O Retorno do Rei. E a franquia também do Harry Potter, né? Que teve 7 livros e acabou gerando 8 livros, né? Que coisa, né? Também a gente pode analisar que por ano, o que a gente tem hoje em dia, né? A Marvel Studios, né? Ela lança 3 filmes de super-heróis por ano. E a DC tenta pelo menos fazer um que ainda é pra ser bom ainda. Então... enfim, tá pegando, mas a DC é assunto para outro vídeo. A gente pode ver então que no cenário atual a gente tem essa fase, né, de filmes de super-heróis, né? A principal fonte, como eu falei para vocês, então são os quadrinhos. A indagação, a pergunta que me fez querer fazer esse vídeo é justamente por que a gente não tem ainda uma adaptação de jogos de videogames que seja pelo menos decente, que seja pelo menos boa, cara. Eu falei pra vocês, né, de exemplos de sucesso, né, de adaptações vindo da parte literária. Claro que também tem as más adaptações, né, não só de sucesso vive, né, mas na maioria dos casos sempre dá certo essas boas adaptações. Mas quando a gente olha o mundo dos games, isso tá muito difícil de acontecer ainda, né. As pessoas até comentam, né, sobre quando vai acabar a maldição de filmes de jogos, né? O intuito desse vídeo é justamente tentar entender por que essa maldição ainda não foi quebrada. Beleza? Então, pra gente entender melhor do porquê ainda essa maldição não foi quebrada, a gente tem que analisar as peculiaridades de cada mídia, né? Dos livros, do cinema e dos games. Quando eu falo dos livros, eu conto HQ juntas também, porque você lê ali, certo? No caso dos livros, eles têm a seguinte vantagem: você pode criar histórias bem complexas, bem cadenciadas, porque ali no livro você tem o tempo a seu favor. Você pode, por exemplo, escrever um livro com 1000 páginas, de boa. Você pode dar detalhes que você não encontra, sei lá, em filmes ou seriados. Quando a gente vai passar para os filmes, né, para o cinema, a gente vai ter o oposto, né? No caso, no cinema, é necessário ter uma dinâmica, né? Porque no máximo a história tem que ser contada ali em quê? Hoje em dia, no máximo, o filme tem o quê? Umas 3 horas de duração. Só que você pode atrair o espectador de outras maneiras, né? No caso, pela fotografia do filme, pela trilha sonora do filme, pelos atores. Então, no caso ali, você já tem um visual pronto, né? No caso dos livros, você imagina as coisas. Você que é o diretor, faz a direção de arte, enfim. Já quando a gente vai passar para os videogames, tem um negocinho que eu chamo de imersão ativa. E o que seria essa imersão ativa? Porque, ao contrário dos livros e do cinema, no videogame a gente toma decisões, a gente faz parte daquela história. Então, para aquela história ir para frente, ela precisa do jogador. Então, no videogame, a gente só não vê uma história de longe, só lê ou assiste, né? No caso, a história precisa do jogador. Então, a partir do momento que o jogador bota para frente essa alavancazinha, a história vai pra frente também. A sensação de dever cumprido quando a gente joga um videogame, então, ela é bem maior. Enfim, quem joga videogame aqui que tá assistindo esse vídeo sabe do que eu tô falando, né? Quando a gente consegue passar de algum boss muito difícil, tipo a galera que gosta de jogar Dark Souls, que, sei lá, tem um fundo de sadismo aí também. Mas beleza. Então, nos videogames você tem esse senso de objetividade, de você, rapaz, eu quero sair desse ponto A até chegar nesse ponto B. E quem seria então o responsável de fazer isso aí, de causar essa imersão do jogador no jogo, né? Que é justamente o cara chamado, né? Ele é chamado de game designer. E qual é a função dele? Como eu falei para vocês, é de colocar, por exemplo, aqui a gente vai ter o ponto A e o ponto B. E o game design, ele vai colocar justamente obstáculos
para o jogador, né, que vai sair do ponto A até chegar ao ponto B. Ele também vai colocar o contexto, as motivações, né, de por que o jogador tem que sair do ponto A até chegar ao ponto B. Ou seja, ele vai deixar a jornada da história do jogo bem mais interessante para o jogador, né? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor essa profissão do game design, vejam um trechinho desse vídeo aqui, o criador do Mario explicando como ele criou o Super Mario. Look at a breakdown, there's a lot of really subtle design work going on here. Though Mario is usually at the center of the screen, in this first scene he starts at the far left. All the empty space to the right of him gives you a sense of where to go. Now this character's look and movement suggest it's harmful, but don't worry, if you run into it, you'll just start the game over, without much of a penalty. Next you see gold blocks with question marks, and these are made to look intriguing, and once you hit one, you're rewarded. That then encourages you to hit the second block, which releases a mushroom. E voltando aqui para a área do cinema, tem uma função também que é muito parecida com a do game design nos jogos, que é justamente o diretor, né? O diretor de cinema. Que ele e o game designer, o diretor e o game designer, eles trabalham com todas as áreas ali na produção, seja do jogo ou na produção do filme, que é justamente para manter uma unidade, né, uma identidade dentro do filme ou dentro do jogo. Porque senão o jogo e o filme vão ser o quê? Um Frankenstein ambulante, né? Com vários pedaços de várias coisas sem coesão. Então o diretor vai passar pela direção de arte, pela trilha sonora, enfim, né? E o game design também, pela área da programação, pela área da, sei lá, do motion, não sei, enfim, não sei muito. Enfim, eu não sei muito sobre o universo de criação de jogos, não. Mas ele passa por todas as áreas. E se a gente parar para pensar, os jogos atuais, muitos deles pegaram pontos positivos do cinema e conseguiram trazer para o mundo dos jogos, né? Então a gente vai ter o quê? Jogos bem mais cinematográficos, com personagens bem mais desenvolvidos que fazem você se importar com ele. A gente tem o exemplo aí da Naughty Dog, né, que fez o Uncharted e o The Last of Us, né, que não por acaso é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Só que quando a gente vai fazer esse caminho inverso, simplesmente não dá certo. Filmes recentes aqui que eu me lembro aqui agora para contar para vocês, como o Assassin's Creed, que, meu Deus do céu, que filme chato, cara, muito chato esse filme. E é porque teve atores de peso, tipo o Michael Fassbender, por trás da produção desse filme. E simplesmente não deu certo. E também nesse ano estreou o filme da Lara Croft, né, da Tomb Raider, que não foi ruim o filme, mas também não foi a sétima maravilha do mundo. Foi apenas regular e o filme é bem esquecível. E tipo, quando a gente joga um jogo, é muito difícil a gente ter essa sensação quando eu assisti o filme da Lara Croft, né, de ser uma coisa assim regular. Ou sei lá, pra mim que no universo dos jogos, ou o jogo, sei lá, ou me causa hipérboles de sensações, ou sei lá, ou ele é muito ruim, também extremos, sabe? Coisas extremas. Por justamente você ter uma imersão maior, né, nos jogos. Mas por que então esse caminho inverso, né, do jogo ir para o filme acaba não dando certo? Cara, eu realmente não sei. Não sei se quem tá produzindo o filme não entende nada de videogame, enfim, são muitas possibilidades, mas às vezes é difícil da gente admitir também que o material que está sendo adaptado ali, sendo puxado para o cinema, às vezes, sei lá, realmente não rende um filme bom, tipo no caso da Tomb Raider, né? Enfim, é minha opinião, né? Mas eu acho que, sei lá, a história do jogo não é tão interessante assim para se fazer um filme, ela é bem genérica. E a própria personalidade da Lara Croft também não acho que seja algo muito legal de ser explorado. Claro que ela tem sua importância histórica no mundo dos jogos, né? A representatividade, ela de um símbolo de punhetagem masculina virou um símbolo de girl power. Mas sei lá, na hora de virar filme, de você explorar um pouco mais ali, eu acho que não rendeu muito. Mas não fiquem tristes, só porque a gente ainda não teve uma boa adaptação de jogo para filme, não quer dizer que a gente não tenha um bom filme videogame. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Eu criei uma categoria nova de filmes que eu chamo filmes de videogame que não são baseados em videogame nenhum. Como assim? Vou dar aqui alguns exemplos aqui pra vocês. Tipo, lembra do negocinho lá que eu falei quando tava na parte do game design, né? De você sair do ponto A até chegar ao ponto B? Cara, um filme que se encaixa muito nesse padrão é justamente o Mad Max, Estrada pra Fúria.
que o filme, ele é um videogame total, cara. Você tem lá uma corrida, né? Sai do ponto A até chegar ao ponto B e ele vai enfrentando vários obstáculos, etc. Tanto que na cabeça do diretor, né, o George Miller, ele já tinha o filme todo pronto e ele fez vários storyboards, né, de como seria as cenas de ação, etc, etc. Então ele pensou ali meio que um game design, sabe? E o filme tem muita ação, é imersivo, é muito foda o filme. Então, ó, tá aí o primeiro exemplo. Do segundo exemplo, eu vou dizer aqui pra vocês da minha última crítica, o Missão Impossível 6, que tem cenas ali muito foda, velho, muito foda mesmo. E tipo, é videogame total, cara, me lembra, sei lá, Uncharted. O foda é que pra você fazer um filme do Uncharted, você tem que fazer aquelas cenas ali do Missão Impossível pra cima, cara. Não pode ser menos que isso, porque senão não vai ser tão interessante quanto o jogo. É melhor você jogar o jogo do que, sei lá, assistir um filme que vai ter cenas ali abaixo de dentro do jogo. O terceiro e último filme que eu posso dizer pra vocês é um que também estreou esse ano, que infelizmente eu não fiz a crítica, né? Mas... o Jogador Número 1, só que esse aqui ele é um pouquinho complicado, porque ele é uma adaptação de livro, só que o livro fala de um jogo que não existe, ou seja, ele é uma adaptação de um livro que dentro do livro tem um jogo. Não sei se vocês entenderam, nem eu sei se eu entendi o que eu acabei de dizer aqui, mas tudo bem. Mas enfim, esse filme, o Jogador Número 1, ele traz muitas referências do mundo dos jogos, né? E justamente ele traz elementos da imersividade que a gente tem em alguns jogos, tipo MMORPGs, né? Que a gente joga num universo todo, tem uma economia ali dentro, enfim, você faz várias coisas ali dentro desse tipo de jogo. E o Jogador Número 1 traz esses elementos, tanto como a ação também, essa questão de RPG, habilidades. Mas passando aqui essas recomendações, então qual é a bendita resposta de por que a gente ainda não quebrou essa maldição de filmes de jogos? E a resposta para vocês, que eu vou dizer agora aqui para vocês, é a seguinte: não sei. Infelizmente eu não cheguei a conclusão nenhuma, mas para pelo menos salvar esse vídeo, eu fiz essas indicações, né, de 3 filmes e videogames, para pelo menos a gente não sair triste daqui desse vídeo, né? E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse meu vídeo, você pode me ajudar dando um like no vídeo, né, na mãozinha assim. Também, se você gostou do vídeo também e quiser continuar acompanhando meus vídeos, você pode se inscrever no canal, clicando no botão embaixo. E é isso aí. Enquanto não sai um filme bom, né, de jogo, então bora só jogar mesmo, né?